A brisa noturna de Paraíso Escondido ainda carregava os ecos dos olhares trocados, dos toques acidentais que incendiaram almas proibidas. Isabela, prometida a outro, via no padre Marcelo não apenas o guia espiritual, mas o homem que despertava em seu peito uma melodia esquecida. Seus olhos, antes cheios de resignação, agora brilhavam com uma esperança perigosa. O padre, por sua vez, sentia o peso de seus votos e o ardor de uma paixão que desafiava sua fé, sua existência. Cada sermão se tornava uma tortura, cada confissão um espelho de sua própria alma em tormento. Enquanto isso, nas sombras da opulenta mansão Almeida, o coronel, um homem acostumado a controlar tudo e a todos, começava a perceber as fissuras na fachada de sua filha, um desvio sutil em seu comportamento, um brilho diferente em seus olhos que ele não conseguia identificar, mas que o incomodava profundamente. A calma de Paraíso Escondido estava prestes a ser desfeita por segredos que, como rios subterrâneos, corriam há muito tempo sob a superfície da cidade. A sombra da dúvida. Anteriormente em O Mistério do Padre. Hoje, o amor proibido se aprofunda, enquanto os segredos do passado ameaçam a paz de Paraíso Escondido. Fique agora com a continuação. Isabela estava sentada à janela de seu quarto, o olhar perdido na imensidão do céu azul de Paraíso Escondido. Seus dedos traçavam padrões invisíveis no vidro embaçado, enquanto sua mente divagava para além dos muros da mansão Almeida, para além das expectativas de seu pai e de seu noivo. O rosto do padre Marcelo surgia em seus pensamentos com uma frequência alarmante, um sorriso contido, um olhar profundo que parecia ler sua alma. Era uma sensação estranha, perigosa, mas irresistível. Ela sabia que aquele sentimento era proibido, um sacrilégio para muitos, mas para ela era a única verdade que seu coração ousava sussurrar. A cada dia, a máscara de resignação que usava se tornava mais pesada, e a vontade de fugir daquela realidade pré-determinada crescia, alimentada por uma esperança que ela mal ousava nomear. No silêncio austero da sacristia, Padre Marcelo ajoelhava-se diante do crucifixo, as mãos unidas em prece, mas sua mente estava em tumulto. As palavras da liturgia se misturavam aos pensamentos sobre Isabela, sua beleza, sua fragilidade, a intensidade de seus olhos. Ele sentia-se um pecador, um traidor de seus votos, e a culpa o corroía por dentro. O ar no pequeno cômodo parecia denso, sufocante, e o cheiro de incenso que antes lhe trazia paz, agora parecia acentuar sua agonia. Ele apertava o terço entre os dedos, buscando força, buscando redenção, mas há uma tentação constante, um desafio à sua fé inabalável. "Perdoa-me, Senhor", ele sussurrava, a voz rouca, quase inaudível, mas a dúvida em seu coração era um grito que ecoava em sua alma. Isabela caminhava pelos corredores da mansão, cada passo ecoando a solidão que sentia. A data de seu casamento com o político, um homem que ela respeitava, mas não amava, estava se aproximando, e a realidade daquele compromisso pesava sobre ela como uma mortalha. As conversas sobre os preparativos, as escolhas de flores e tecidos, tudo parecia distante, irreal. Seus pais, especialmente o coronel, viam naquele casamento a consolidação de seu poder e prestígio, mas Isabela via apenas a perda de sua própria voz, de seus próprios sonhos. Um nó apertava sua garganta e ela se esforçava para manter a compostura, para não deixar transparecer a tristeza que se alojava em cada fibra de seu ser. O futuro parecia um caminho escuro e sem retorno, e a única luz que vislumbrava era a que vinha do olhar proibido do padre Marcelo, uma luz que paradoxalmente a fazia sentir ainda mais culpada. Coronel Almeida estava em seu escritório, revisando documentos, mas sua mente não conseguia se concentrar. Com aquele brilho diferente nos olhos, aquela distração sutil em seus movimentos o incomodava profundamente. Ele, que sempre tivera sua filha sob seu controle, percebia uma fenda na armadura que ele mesmo havia construído para ela. Não era rebeldia, não era desobediência, era algo mais etéreo, mais perigoso, uma paixão secreta. Ele franziu a testa, os olhos semicerrados, enquanto observava a vista da cidade pela janela.
Paraíso Escondido era seu domínio e nada, nem mesmo o coração de sua filha, poderia desafiar sua autoridade. Ele faria o que fosse preciso para descobrir a fonte daquela mudança e esmagá-la antes que pudesse manchar o nome de sua família e seus planos. Na praça da cidade, Isabela e Padre Marcelo se cruzaram. Ela vindo da floricultura, com um buquê de lírios brancos nas mãos. Ele, apressado, a caminho de uma visita a um paroquiano doente. Seus olhos se encontraram por um instante que pareceu durar uma eternidade. No meio da agitação da praça, do burburinho das vozes e dos risos das crianças, o mundo ao redor deles pareceu desapor-se. Um sorriso tênue, quase imperceptível, brotou nos lábios de Isabela, e Padre Marcelo retribuiu com um aceno de cabeça, um olhar que transmitia uma mistura de carinho e profunda melancolia. Naquele breve momento, uma conexão invisível e poderosa os uniu, uma promessa silenciosa de um sentimento que desafiava todas as regras. Era um instante roubado, precioso, que se gravaria na memória de ambos, alimentando a chama proibida que ardia em seus corações. Sofia, sentada em sua cadeira de balanço na varanda de sua pequena casa, observava a praça com seus olhos sábios e penetrantes. Ela viu o encontro, o breve, mas significativo, cruzar de olhares entre Isabela e o padre. Um suspiro escapou de seus lábios enrugados. Alguns segredos são como rios, correm por debaixo da terra, mas sempre encontram uma fresta para vir à tona, ela murmurou para si mesma, suas palavras carregadas de uma melancolia ancestral. E quando a água encontra o sol, a verdade se revela, para o bem ou para o mal. Ela sabia que a história de Paraíso Escondido era tecida com fios de paixões proibidas e mistérios ocultos, e que o destino estava mais uma vez se preparando um novo capítulo, talvez um que ecoasse os erros do passado. A velha senhora balançava-se suavemente, o olhar fixo no horizonte, como se pudesse ver os eventos que estavam por vir. Dr. Augusto estava no hospital, examinando prontuários, mas sua atenção estava dividida. As tensões em Paraíso Escondido eram palpáveis, e a discrição, sua maior virtude, estava sendo testada. Ele havia percebido a crescente rigidez do coronel Almeida, a forma como ele observava Isabela, quase como um predador. E, claro, a presença do padre Marcelo, tão carismático e puro, mas com um olhar que revelava uma profundidade de alma que o médico não conseguia decifrar completamente. Augusto sabia que o coronel não era um homem de meias medidas e que sua ambição e seu orgulho podiam ser perigosos. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, um desequilíbrio na ordem cuidadosamente mantida da cidade. Sua lealdade ao coronel era antiga, mas sua consciência começava a pesar, questionando o preço do silêncio diante de segredos que poderiam ferir inocentes. Durante a tradicional quermesse da igreja, Isabela ajudava a organizar as barracas de doces, enquanto o padre Marcelo supervisionava os jogos para as crianças. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram novamente e um sorriso genuíno brotou nos lábios de Isabela. Era um momento de rara leveza, de alegria inocente em meio à agitação da festa. O burburinho das vozes, ao cheiro de pipoca e algodão doce criavam uma atmosfera de felicidade contagiante. Por um breve momento, eles puderam esquecer os fardos que carregavam, as expectativas e os segredos. Era como se a felicidade das crianças ao redor os envolvesse, permitindo-lhes um pequeno refúgio da realidade. Naquele instante, a vida parecia simples, e a conexão entre eles, embora silenciosa, era de uma pureza que lhes trazia um alento inesperado, um vislumbre de um mundo onde tudo era possível. A alegria da quermesse foi abruptamente interrompida quando o padre Marcelo recebeu uma carta, entregue por uma criança que parecia assustada. O envelope era simples, sem remetente, mas o conteúdo, ao ser lido rapidamente por ele, fez seu rosto empalidecer. Seus olhos se arregalaram e a alegria que o momento trazia se dissipou, substituída por uma sombra de pavor. As cores vibrantes da festa pareciam se apagar ao seu redor e o burburinho se transformou em um zumbido distante. Ele dobrou a carta apressadamente, guardando-a no bolso de sua batina como se temesse que alguém pudesse vê-la.
Era evidente que o conteúdo daquela missiva trazia um segredo, um fantasma do passado que ele pensava ter enterrado. A atmosfera leve da quermesse agora parecia pesada, carregada de uma ameaça iminente que pairava sobre o padre, visível apenas para ele. Isabela, percebendo a súbita mudança no semblante do padre, sentiu uma pontada de preocupação. Ela se aproximou dele mais tarde, sob o pretexto de perguntar sobre os preparativos para a próxima missa. "Padre, está tudo bem?" ela perguntou, sua voz suave, carregada de uma preocupação genuína. Seus olhos, que antes brilhavam com a alegria da quermesse, agora expressavam uma inquietação. Padre Marcelo virou-se para ela, um sorriso forçado em seus lábios, tentando mascarar a tormenta interna. "Sim, minha filha, apenas as preocupações habituais da paróquia", ele respondeu, sua voz um pouco mais grave do que o normal. Mas seus olhos, por um instante, revelaram a ela um vislumbre de sua alma perturbada, um abismo de segredos e angústias. Naquele olhar, Isabela sentiu uma atração ainda mais forte, um desejo de protegê-lo, de desvendar os mistérios que o afligiam, mesmo sabendo que isso a levaria a um caminho perigoso e proibido. Naquela noite, a ele estava em seu quarto, as luzes apagadas, o luar filtrando-se pela janela e pintando o chão de prata. O peso de seu passado, que ele pensava ter deixado para trás ao abraçar a vida religiosa, voltava com uma força avassaladora. Ele se sentia preso entre seus votos e à sombra de um erro antigo, um segredo que poderia destruir não apenas sua reputação, mas a fé de toda uma comunidade. A melancolia profunda que ele tentava esconder sob sua devoção agora se manifestava abertamente em seu rosto, marcado pela insônia e pela angústia. Ele caminhou até a janela, observando o paraíso escondido adormecida, e sentiu-se um estranho em sua própria pele, um homem dividido entre dois mundos sem lugar em nenhum deles. A culpa era um fardo pesado e a ameaça de exposição um terror constante. Coronel Almeida, em seu escritório, recebia um detetive particular que ele havia contratado discretamente. "Quero que você descubra tudo sobre o padre Marcelo", ordenou o coronel, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. "Cada passo, cada conversa, cada segredo que ele possa ter. E também quero que você observe minha filha, Isabela. Há algo de estranho em seu comportamento, e eu quero saber o que é." O detetive, um homem de semblante sério e olhar frio, apenas assentiu, anotando tudo em um pequeno bloco. O coronel sentia que sua intuição não falhava e que a paz aparente de paraíso escondido escondia uma rede de intrigas. Ele não permitiria que nada, nem mesmo um padre, atrapalhasse seus planos para Isabela e para o futuro de sua família. A investigação começava, e a sombra da desconfiança do coronel se estendia por toda a cidade, ameaçando desvendar verdades que muitos queriam manter enterradas. No dia seguinte, Isabela estava na biblioteca da mansão, buscando um livro antigo. Ao vasculhar uma estante empoeirada, ela encontrou um diário, escondido atrás de alguns volumes esquecidos. Era o diário de sua mãe, que falecera quando Isabela ainda era criança. Com as mãos trêmulas, ela abriu o caderno, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. As páginas amareladas, escritas com uma caligrafia elegante, revelavam os pensamentos mais íntimos de sua mãe, os sonhos, as alegrias e, principalmente, as tristezas de um casamento sem amor. Era como se, de repente, ela pudesse ouvir a voz de sua mãe, uma voz que ela mal se lembrava. Naquele momento, Isabela sentiu uma conexão profunda com a mulher que a gerou, e uma compreensão dolorosa de que sua própria vida estava seguindo um caminho muito semelhante. A descoberta trouxe uma breve alegria de reencontro, misturada à melancolia de uma história repetida. As palavras de sua mãe no diário ressoavam na mente de Isabela: "Casei-me por dever, não por amor, e essa é a maior prisão de todas." A tristeza daquelas frases a atingiu com força, como um golpe no estômago. Ela percebeu que sua mãe, apesar de toda a riqueza e prestígio, havia vivido uma vida de resignação, um espelho de seu próprio futuro. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Isabela enquanto ela lia as últimas páginas, onde sua mãe expressava o desejo de que sua filha nunca repetisse seus erros, que buscasse a verdadeira felicidade, mesmo que isso significasse desafiar as convenções.
O diário, que começou como uma descoberta emocionante, transformou-se em um fardo, uma profecia sombria de um destino que ela agora comia. Ela fechou o diário com um suspiro pesado, sentindo o peso de uma herança de tristeza e a urgência de mudar seu próprio caminho, custe o que custar. Padre Marcelo procurou Sofia em sua casa, a carta ainda queimando em seu bolso. Sofia, preciso de sua ajuda, ele disse, sua voz tensa, seu olhar suplicante. Recebi uma carta que me perturba profundamente. Ela fala de um passado que eu pensei ter deixado para trás, de um segredo que pode destruir tudo. Sofia o olhou com seus olhos penetrantes, como se já soubesse o que ele iria dizer. Ela pegou a carta e a leu lentamente, seus lábios se movendo em silêncio. Um longo suspiro escapou dela. O passado sempre encontra um jeito de nos alcançar, padre, ela disse, sua voz rouca, mas firme. Alguns segredos não podem ser enterrados para sempre. Esta carta, ela não é apenas um lembrete, é um aviso de alguém que conhece a verdade e não teme revelá-la. A tensão no ar era quase palpável, e Padre Marcelo sentiu um arrepio na espinha, sabendo que a velha estava certa. Em um dia ensolarado, Isabela encontrou o Padre Marcelo no jardim da igreja, onde ele cuidava das flores. Ela se aproximou, hesitando, e eles começaram a conversar sobre as belezas da natureza, sobre a fragilidade e a resiliência das plantas. Mas, por trás das palavras sobre flores e folhas, havia uma corrente subterrânea de emoções não ditas. A vida é como este jardim, padre, disse Isabela, seus olhos fixos em uma rosa desabrochando. Cheia de beleza, mas também de espinhos e de caminhos que não podemos escolher. Padre Marcelo a olhou, seu coração apertado. Mas a escolha de como reagimos aos espinhos, essa sim, é nossa, minha filha, ele respondeu, sua voz suave, mas carregada de significado. Naquele momento, sobre o sol quente e o aroma das flores, uma compreensão mútua, um elo de almas, se fortaleceu entre eles. Uma conexão que transcendia as palavras e as proibições, um laço de profunda empatia e desejo que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Apesar do momento de conexão, o coração do Padre Marcelo estava pesado. Cada palavra trocada com Isabela, cada olhar, cada suspiro, era um lembrete doloroso de seus votos e do caminho que ele havia escolhido. Ele sentia-se um hipócrita, pregando a castidade e a devoção, enquanto seu próprio coração abrigava sentimentos proibidos. A culpa o esmagava e ele se perguntava se estava à altura da responsabilidade que carregava, se era digno de guiar as almas de seus paroquianos enquanto a sua própria estava em tamanha desordem. A melancolia o envolvia e ele via no sofrimento de Isabela um reflexo de sua própria dor. Ele sabia que precisava se afastar, proteger a si mesmo e a ela, mas a força daquela atração era um abismo que o puxava para baixo, desafiando toda a sua fé e sua razão. O jardim, antes um refúgio, agora parecia um campo de batalha para sua alma atormentada. Coronel Almeida, alheio aos dramas internos do padre e de sua filha, estava em seu escritório, ao telefone. Sim, quero que a festa seja grandiosa, a maior que Paraíso Escondido já viu, ele dizia, sua voz cheia de entusiasmo e autoridade. Será o anúncio oficial da data do casamento de Isabela. Quero que todos saibam que minha filha fará um grande partido. Ele desligou o telefone com um sorriso vitorioso. Aquela festa não era apenas uma celebração, mas uma demonstração de poder, um ultimato silencioso para Isabela, para que ela aceitasse seu destino. Ele acreditava que, uma vez que a data fosse anunciada publicamente, qualquer ideia de rebeldia ou de paixão proibida seria esmagada pela pressão social e pelo compromisso inquebrável. O coronel sentia-se no controle, manipulando as peças de seu tabuleiro para garantir que tudo saísse conforme seus desejos, sem imaginar que a verdade, como um vulcão adormecido, estava prestes a entrar em erupção. Isabela, ao saber da festa e do anúncio iminente, sentiu um aperto no peito. Ela desabafou com sua amiga de infância, Sofia, que veio visitá-la. "Eu não posso fazer isso, Sofia", Isabela sussurrou, as lágrimas escorrendo. "Não posso me casar com um homem que não amo, não posso viver a vida que meu pai escolheu para mim."
Sofia a abraçou com carinho. Você é forte, Isabela, e sua mãe, ela também queria que você fosse feliz de verdade. A amiga tentava infundir alguma esperança na alma aflita de Isabela, que se sentia encurralada. Por um breve momento, em meio à dor, Isabela sentiu um fio de coragem, uma pequena chama de esperança de que talvez pudesse sim lutar por sua própria felicidade, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria de seu pai e o julgamento da sociedade. A conversa com Sofia trouxe um alento, um respiro em meio à tempestade que se anunciava. Doutor Augusto, ao ouvir os rumores sobre a grandiosa festa de noivado, foi conversar com o Coronel Almeida. Coronel, não acha que está apressando as coisas com Isabela? Ele perguntou, sua voz cautelosa. Ela é uma jovem sonhadora, talvez precise de mais tempo para se ajustar. O coronel o olhou com um ar de desprezo. Augusto, você é médico, não entende de negócios ou de política. O casamento de Isabela é um passo importante para a nossa família, e ela fará o que é certo, não há nada para se ajustar. Dr. Augusto sentiu um calafrio. Ele sabia que a teimosia e a ambição do coronel podiam ser cegas e implacáveis. A conversa o deixou ainda mais apreensivo, pois ele percebia a pressão desumana que era exercida sobre Isabela e a determinação do coronel em controlar cada aspecto da vida de sua filha, sem se importar com seus sentimentos. O médico saiu do escritório com uma sensação de impotência e um pressentimento sombrio. No final da tarde, Isabela estava sentada em um banco de pedra no jardim da igreja, lendo um livro de poesia. Padre Marcelo, ao vê-la, diminuiu o passo, observando-a de longe. A luz dourada do pôr do sol envolvia Isabela, realçando sua beleza e sua aura de melancolia. Ele sentiu uma atração irresistível, uma força que o puxava em sua direção, desafiando toda a sua razão. Ela levantou os olhos do livro e seus olhares se encontraram. Um sorriso triste e um aceno de cabeça. Não houve palavras, apenas a linguagem silenciosa de duas almas que se reconheciam e se desejavam em um mundo que os proibia de estarem juntos. Era um momento mágico e doloroso, um segredo compartilhado apenas pelos seus corações, sob o manto dourado do crepúsculo. Aquele instante fugaz era o combustível que alimentava a esperança e a dor de um amor proibido. Naquela noite, a culpa de Padre Marcelo era quase insuportável. A tão frágil e bela, e a força de seus próprios sentimentos o atormentavam sem descanso. Ele se ajoelhou novamente em seu quarto, as mãos unidas, mas suas preces pareciam vazias. Ele sentia que estava traindo sua fé, sua vocação, tudo o que ele havia prometido a Deus. O peso de seu segredo do passado somava-se ao peso de seu amor proibido, criando uma carga que parecia esmagá-lo. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele pedia perdão, não apenas pelos pecados cometidos, mas pelos sentimentos que teimavam em brotar em seu coração, desafiando sua vontade. O silêncio da noite era seu único confidente, testemunha de sua agonia e de sua luta solitária contra a tentação e a culpa avassaladora. Sofia, em sua casa, observava as estrelas no céu noturno de Paraíso Escondido. Ela parecia conversar com o vento, sussurrando palavras antigas. O rio da vida tem suas curvas, e o passado, padre, é como uma sombra que sempre nos segue. Ela murmurou, como se falasse com o padre Marcelo à distância. Mas há sombras que precisam ser reveladas para que a luz possa nascer. Ela se lembrava de histórias antigas da cidade, de amores proibidos e de segredos que levaram a tragédias. Seus olhos, que haviam visto tantas coisas, agora pareciam prever o futuro. Ela sabia que a verdade, uma vez liberta, era como uma avalanche, arrastando tudo em seu caminho. E o mistério do padre, o segredo que ele carregava, estava prestes a colidir com a paixão de Isabela, desencadeando uma força que ninguém em Paraíso Escondido seria capaz de conter. Uma nova tragédia estava sendo escrita. No dia seguinte, durante uma visita a um orfanato local, Padre Marcelo e Isabela se encontraram novamente. Eles brincavam com as crianças e, por um breve momento, a leveza e a inocência do lugar os envolveram. Os risos das crianças, a alegria genuína de poder ajudar, fez com que eles esquecessem, por um instante, seus próprios dramas.
Isabela observava Padre Marcelo com um carinho que mal conseguia esconder, vendo nele não apenas o homem de fé, mas um ser humano de profunda bondade. Ele, por sua vez, sentia-se revigorado pela pureza daquele momento, um respiro em meio à sua tormenta. Era um instante de paz, de felicidade despretensiosa, um pequeno oásis em meio ao deserto de suas vidas. Naquele lugar, o amor parecia simples, possível, e a conexão entre eles era de uma ternura que os fazia sonhar com um mundo diferente, um mundo onde não haveria proibições para o amor e a felicidade. A paz do orfanato foi quebrada quando o Coronel Almeida inesperadamente. Seu rosto estava sério e seus olhos, fixos em Isabela e no Padre Marcelo, irradiavam uma fúria contida. Isabela, precisamos conversar, ele disse, sua voz baixa, mas com uma autoridade que não admitia contestação. Ele não fez uma pare, mas sua presença era uma ameaça silenciosa, um lembrete do controle que ele exercia sobre a vida de sua filha. Isabela sentiu um calafrio na espinha, a alegria do momento se desfez, substituída por um medo paralisante. Padre Marcelo, percebendo a tensão, interveio. Coronel, Isabela estava apenas ajudando as crianças, ele disse, sua voz calma, tentando amenizar a situação. Mas o coronel nem o olhou, seus olhos ainda fixos em Isabela, transmitindo uma mensagem clara. Você é minha, e eu não permitirei que nada estrague meus planos. O ambiente se tornou pesado e a ameaça do coronel pairava sobre todos, como uma nuvem escura. Naquela noite, Isabela teve um sonho vívido. Ela estava em um campo florido, vestida com um vestido branco simples, correndo livremente. Padre Marcelo aparecia ao longe, também sorrindo, não com a batina, mas com roupas comuns. Eles corriam um em direção ao outro, as mãos se encontrando em um toque suave e eletrizante. O mundo ao redor era de cores vibrantes, pássaros cantavam e o sol brilhava intensamente. Não havia medo, não havia culpa, apenas a pura alegria de estarem juntos, livres das correntes que os prendiam na realidade. Era um sonho de amor, de liberdade, de um futuro possível que sua alma ansiava. O toque das mãos, o calor do sol, o sorriso do padre, tudo era real e tangível em seu sonho, um refúgio perfeito da dura realidade que a esperava ao acordar. Ela queria permanecer naquele sonho para sempre, longe das expectativas e das proibições. Isabela acordou abruptamente, o coração acelerado. A realidade do quarto, com suas paredes pesadas e a luz fria da manhã, a atingiu como um golpe. O vestido branco simples do sonho deu lugar ao seu pijama de seda, e o campo florido, a sua janela com vista para os jardins bem cuidados da mansão, que parecia uma prisão dourada. Ela sentiu uma profunda tristeza, uma melancolia avassaladora, ao perceber que aquela felicidade, aquela liberdade, era apenas uma ilusão. As lágrimas escorreram por seu rosto, enquanto ela se lembrava do olhar do Padre Marcelo em seu sonho, tão diferente do olhar atormentado que ele carregava na vida real. A realidade era cruel, e a distância entre o que ela desejava e o que era permitido parecia um abismo intransponível. Ela se levantou, sentindo o peso de seu destino, a resignação voltando a assombrar seu coração. No consultório, Dr. Augusto recebia uma visita inesperada de Sofia. Ela trazia um objeto antigo, um broche de prata que parecia ter sido desenterrado de algum lugar. Este broche, Dr. Augusto, Sofia disse, sua voz baixa e misteriosa, pertencia à mãe do Coronel Almeida. Encontrei-o perto do antigo poço, onde muitos segredos foram jogados há anos. Dr. Augusto examinou o broche e seus olhos se arregalaram. Ele se lembrou de uma história antiga, um boato que circulava em Paraíso Escondido sobre um acidente fatal envolvendo a mãe do coronel e o poço. A peça de prata, um objeto aparentemente inocente, trazia consigo uma nova pista, um elo com um passado obscuro que o coronel Almeida havia se esforçado tanto para esconder. O médico sentiu um arrepio. A verdade estava começando a emergir das profundezas, e ele sabia que a revelação desse segredo poderia abalar as fundações de Paraíso Escondido e a reputação do Coronel Almeida. Mais tarde, Isabela estava visitando Sofia. A velha senhora, percebendo a tristeza nos olhos da jovem, ofereceu-lhe um chá de ervas com propriedades calmantes.
Às vezes, Isabela, a maior coragem está em aceitar a si mesma, em ouvir a voz do seu próprio coração, Sofia disse, sua voz gentil. O chá, com seu aroma suave, trouxe um momento de alívio para Isabela. Ela sentiu um calor reconfortante se espalhar por seu corpo e alma. A sabedoria de Sofia era um bálsamo para sua alma ferida, e a bondade do gesto um lembrete de que nem tudo em sua vida era escuridão e desespero. Era um pequeno ato de carinho, um momento de paz e esperança em meio à tempestade que se anunciava. Naquele instante, Isabela sentiu uma faísca de força, a ideia de que talvez ela pudesse encontrar a coragem para desafiar seu destino, para seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo. No dia da festa de noivado, a mansão Almeida estava decorada com opulência, mas Isabela sentia-se um fantoche em meio a toda aquela ostentação. O coronel Almeida, ao vê-la cabisbaixa, a puxou para um canto. Isabela, você é uma Almeida, mantenha a cabeça erguida. Este casamento é importante para nossa família. Ele sussurrou, sua voz baixa e ameaçadora. Não ouse me envergonhar na frente de toda a Paraíso Escondido. A pressão do pai era esmagadora, e Isabela sentiu suas pernas fraquejarem. Seus olhos marejaram, mas ela se esforçou para conter as lágrimas, para manter a fachada de noiva feliz. Ela se sentia sufocada, aprisionada, e a festa, que deveria ser um momento de celebração, transformou-se em uma tortura. A voz do pai ecoava em sua mente, um lembrete constante de seu destino selado e da impossibilidade de escapar das garras do coronel. Durante a festa, Isabela conseguiu se afastar por um momento, buscando um respiro no jardim. Padre Marcelo, que também havia sido convidado, a encontrou lá. O jardim estava iluminado por luzes suaves. E a Isabela, está tudo bem? Ele perguntou, sua voz suave, cheia de preocupação. Ela o olhou, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. Não, padre, ela sussurrou, a voz embargada. Eu não posso fazer isso. Naquele momento, a proximidade, a cumplicidade era avassaladora. Eles estavam sozinhos, sobre o céu estrelado, e a atração entre eles era inegável, um fogo que queimava em seus corações. Era um encontro secreto, um momento roubado de ternura e desespero, onde a realidade de seu amor proibido se tornava mais palpável do que nunca. Eles se olhavam, buscando conforto um no outro, em um breve instante de paz em meio ao caos que os cercava. Apesar do conforto da presença um do outro, a realidade pairava sobre eles como uma espada. Não podemos, Isabela, Padre Marcelo sussurrou, sua voz embargada pela dor e pela resignação. Nossos caminhos são diferentes. Eu sou um homem de Deus, e você tem seu próprio destino. Isabela sentiu seu coração se quebrar. As palavras do padre eram um lembrete cruel da impossibilidade de seu amor, da barreira intransponível que o separava. Ela sabia que ele estava certo, mas a verdade era dolorosa demais para ser aceita. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente escorreram por seu rosto, silenciosas e amargas. Era o adeus a um sonho que nunca poderia ser realizado, a uma esperança que nunca poderia florescer. O jardim, antes um refúgio, agora se tornava o palco de uma despedida dolorosa, um luto por um amor que jamais seria. Enquanto eles se despediam com o coração partido, o detetive particular contratado pelo coronel Almeida, escondido entre as árvores, fotografava o encontro. Ele havia seguido Isabela e esperava por um momento como este. O flash da câmera, quase imperceptível, registrava a prova que o coronel tanto desejava. O detetive sorriu em triunfo, sabendo que tinha em mãos o material que destruiria a reputação do padre e acabaria com qualquer rebeldia de Isabela. Ele se afastou silenciosamente, deixando os dois em sua bolha de dor, sem saber que seus momentos mais íntimos haviam sido capturados. A verdade, agora, tinha uma forma concreta e estava prestes a ser revelada, desencadeando uma tempestade que mudaria para sempre o destino de Paraíso Escondido e de todos os seus habitantes. A inocência do amor proibido estava prestes a ser exposta e condenada.
No dia seguinte, Dr. Augusto, ainda perturbado pela revelação de Sofia sobre o broche, decidiu confrontar o coronel Almeida. Ele sabia que estava arriscando sua amizade de anos, mas sua consciência não o deixava em paz. Coronel, preciso falar com você sobre um assunto delicado, ele começou, sua voz séria. O coronel o olhou com um ar de impaciência. O que é agora, Augusto? Não tenho tempo para suas divagações. O médico hesitou, mas a causa é dura. É sobre sua mãe, coronel, e o poço antigo. A menção do poço fez o rosto do coronel empalidecer, sua expressão se transformar de irritação para um choque gélido, quase de pavor. Um segredo antigo, um crime talvez, estava prestes a ser desenterrado, e a verdade, como um rio subterrâneo, começava a vir à tona, ameaçando arrastar consigo a fachada de respeitabilidade do coronel. A tensão no escritório era cortante e o silêncio pesado. A festa de noivado estava em seu auge, com o coronel Almeida prestes a fazer o anúncio oficial. Ele subiu ao palco improvisado, um sorriso vitorioso no rosto e ergueu a taça para brindar. Seus olhos varreram a multidão, buscando Isabela e seu noivo. Padre Marcelo, observando de longe, sentia um pressentimento sombrio. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. O coronel começou a falar, sua voz ressoando pelo salão. Meus caros amigos, é com imensa alegria que eu anuncio hoje. Mas antes que pudesse terminar a frase, um vulto misterioso com o rosto coberto por um capuz entrou no salão. Todos os olhares se voltaram para o intruso, e a tensão no ar era quase insuportável. Aquele momento prometia ser o ponto de virada, o início do fim da paz aparente de Paraíso Escondido, e a revelação de segredos que mudariam tudo para sempre. Continua.